Lua cheia, Aquário, de 29 de julho a 5 de agosto de 2026. A lua cheia, para a astrologia, ela representa o momento de culminação de um ciclo iniciado na lua nova. É um período em que tudo tende a ficar mais evidente, trazendo clareza sobre situações, emoções e escolhas. Aquilo que foi cultivado chega ao ponto máximo de desenvolvimento, favorecendo tanto a colheita dos resultados quanto a percepção daquilo que precisa ser transformado. A lua cheia em Aquário, ela vem iluminar a nossa necessidade de equilibrar a nossa individualidade com a vida em comunidade. Vida em comunidade, Aquário, individualidade, Leão. Este é um período, é uma semana que favorece a expansão da nossa consciência, a quebra de padrões limitantes e a busca por maior liberdade para sermos quem realmente somos. Também nos convida a refletir sobre como as nossas escolhas impactam o coletivo, incentivando mudanças que promovam crescimento, autenticidade e evolução. Sempre que acontece uma lua cheia, a lua está em oposição ao sol, iluminando os dois polos que pedem integração e equilíbrio. Então vamos ver um pouquinho dessa oposição aí. O Sol em Leão, ele vem fortalecer a expressão da nossa identidade, da nossa criatividade e da nossa vontade pessoal. Já a Lua em Aquário, ela vem ampliar nossa consciência, também a consciência coletiva, valorizando a cooperação, a liberdade e o bem comum. Esta oposição, ela pode evidenciar para nós conflitos tanto internos quanto externos, mas o desafio grande para essa semana é encontrar um ponto de equilíbrio entre a nossa realização individual e a nossa contribuição para o mundo ao nosso redor, sem abrir mão da nossa autenticidade, nem abrir mão da nossa capacidade de cooperar com os outros. Então, este equilíbrio a gente vai ter que buscar essa semana. Depois, como eu sempre digo, vocês pausem o vídeo e aproveitem com mais calma as características tanto de Leão quanto de Aquário, quanto da oposição entre Aquário e Leão, que eu deixei aqui para vocês. E vamos então dar uma olhadinha nos aspectos. Eu sempre trago o mapa, lua cheia em Aquário, os horários aqui direitinho e, como sempre eu faço a observação, são muitos aspectos, não dá para falar sobre todos, senão o vídeo fica muito extenso. Então, eu vou falar sobre alguns aspectos e não vou repetir os aspectos que eu falei no vídeo da semana passada, o vídeo da lua crescente em Libra. Eu falei no vídeo da lua crescente em Libra sobre essa quadratura da Vênus com o Marte. Eu falei sobre essa quadratura do Mercúrio com o Saturno e eu também falei sobre esse aspecto harmonioso aqui do Marte com Saturno. Então, nesse vídeo da lua crescente da semana passada, vocês podem ouvir de novo e reforçar, porque esses aspectos ainda estão ativos. E para essa semana eu escolhi igualmente 3 desafiadores e 3 harmoniosos. E como primeiro aspecto harmonioso, eu trouxe o Sol em Leão em sextil com Urano em Gêmeos, porque esse aspecto, ele favorece muito a abertura para novas ideias. Ele favorece muito mudanças conscientes e soluções criativas, aquele insight que vem, aquela ideia que vem, não se sabe de onde, e que soluciona alguma coisa, ou que direciona para algum lugar, ou que resolve situações que outras pessoas não estavam
estavam conseguindo resolver, né? Soluções criativas, coisas, formas diferentes de fazer a mesma coisa que se faz diariamente, pode-se dizer assim, certo? Então, é um excelente momento para experimentar caminhos diferentes sem perder a nossa essência. Então, vale bem a pena a gente prestar atenção nesse aspecto harmonioso aqui. Outro aspecto harmonioso é a Lua, que está em Aquário, em trígono com o Urano, o mesmo Urano que o Sol está fazendo um sextil. Então, tanto o nosso aspecto mais racional quanto o nosso aspecto mais emocional estão conversando numa conversa harmoniosa com o planeta Urano, o planeta da novidade, o planeta que permite que a gente tenha pensamentos diferentes. Então, aqui na Lua em trígono com Urano, reforça pra gente a energia da inovação e da liberdade emocional. A gente essa semana vai se sentir mais leve, mais livre, e é uma possibilidade para que velhos padrões possam ser rompidos e com mais facilidade, porque Urano é rápido, né? Ele é um planeta que faz as coisas acontecerem mais rapidamente. Então, essa rapidez permite para a gente enxergar situações sobre outras perspectivas, sobre perspectivas diferentes e mais amplas do que aquelas que a gente utiliza para resolver, para direcionar a nossa vida mais cotidianamente. Certo? Outro e último aspecto harmonioso que eu trouxe é o Mercúrio em Câncer em sextil com Vênus em Virgem. Obviamente vai facilitar o diálogo e vai fazer com que a gente tenha diálogos mais respeitosos e mais sensíveis também, porque as palavras elas tendem a ser mais acolhedoras, né? Câncer, favorecendo então as conversas mais sinceras, favorecendo reconciliações e decisões que são tomadas com mais equilíbrio entre a nossa emoção e o nosso discernimento, porque a Vênus está em Virgem. Então, também muito bom para que a gente consiga aproveitar esse aspecto aqui. Então, como nem tudo são flores, como eu sempre digo, temos aqui aspectos desafiadores para administrarmos durante essa semana. O primeiro que eu trouxe é o Sol em Leão fazendo oposição com Plutão em Aquário. São aspectos densos, né? Então, vamos prestar bastante atenção, porque esse do Sol com o Plutão, ele evidencia disputas de poder, necessidade grande de controle e transformações profundas também, não só no aspecto individual, né, da nossa vida individual, como da coletiva que a gente está vendo, da vida coletiva. É muito fácil identificar este aspecto aqui, essa questão assim da necessidade de disputar por poder, né? É só ouvirmos as notícias relacionadas a presidentes de outro país vindo ao Brasil, por exemplo, para demonstrar o seu poder. Ele tem tanto poder que dentro do território nacional ele pode ofender o presidente e tá tudo bem. Então, aqui a gente já tem, assim, no nível coletivo e mais outras situações que estão acontecendo que a gente, para mim é muito claro esse aspecto aqui. E a Lua aqui em Aquário, ela está em oposição com Júpiter. Esse também é um outro aspecto que, tanto na vida individual, na vida particular, quanto na coletiva, a gente consegue identificar, porque ela pede aqui atenção aos excessos, né? Porque as nossas emoções, elas podem ser ampliadas, levando a reações exageradas, expectativas irreais que a gente faz com relação às situações e também com relação às coisas, ou a nossa dificuldade, ou amplifica a nossa dificuldade em reconhecer limites. Então, o momento aqui favorece a busca por equilíbrio e principalmente por moderação. E por fim, o último aspecto que eu trouxe aqui, fora os demais aspectos que estão lá no mapa, é a conjunção entre a Lua, que está em Aquário, e o Plutão, que está em Aquário, né? Essa conjunção, ela torna este um período de intensa profundidade emocional. Então, as coisas são sentidas
de maneira bastante profunda. Sentimentos ocultos podem vir à superfície para serem compreendidos e transformados. E embora esse processo possa ser desconfortável e até mesmo doloroso, ele oferece uma valiosa oportunidade de libertação e renovação interior. Então, é um aspecto que, se nós estivermos abertos para ele, por mais que seja desconfortável, porque está lidando com as nossas emoções num nível muito profundo, por mais que seja então esse desconfortável, se nós estivermos abertos para ele, nós vamos poder chegar a lugares que dentro de nós, né, nas nossas emoções, que a gente não estava conseguindo chegar, e vai conseguir dissolver padrões de comportamento, padrões de sentimento, padrões de pensamento com mais facilidade, porque o Plutão está envolvido na situação. Ok, pessoal? Então, esse era o vídeo que eu queria trazer para nós observarmos essa semana da lua cheia em Aquário, que vai de 29 de julho a 5 de agosto de 2026. Nessa imagem final, eu sempre trago algumas características que vocês podem tentar sintonizar com elas, tentar equilibrar, né? Colocar na balança direitinho as questões leoninas e as questões aquarianas. Então, essa lua cheia, ela nos convida a unir a nossa consciência individual com a nossa consciência coletiva, nos convida para termos mais coragem para mudar, e também nos convida a ter mais disposição para transformar aquilo que precisa ser transformado, aquilo que já contribuiu para a nossa evolução e que a gente ainda fica segurando. Então, é uma grande oportunidade de romper com padrões, romper com pessoas, romper com grupos, mas controlando os exageros que se expressam através dos aspectos desafiadores, certo? Então, quanto mais flexibilidade nós tivermos essa semana, flexibilidade para acolher essas mudanças, maiores serão as possibilidades de crescimento durante este ciclo. Ok, pessoal? Então, depois vocês parem o vídeo, pausem o vídeo e podem aproveitar essas características que eu deixei aqui para vocês, ok? Meu nome é Rosângela Ferraz, do canal Astrologia Momento Atual. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal. Gratidão infinita para quem está assistindo os meus vídeos, indicando meu canal para outras pessoas, compartilhando, deixando like, deixando comentário. Gratidão infinita, infinita, infinita. Por enquanto, era isso. Até mais!